Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês alguns fragmentos do livro A Literatura em Perigo, do grande crítico literário búlgaro, que depois se radicou na França, Tzvetan Todorov. Sem mais, vamos à literatura em perigo e vamos ao amor que Tzvetan Todorov nutria pela literatura. Vamos lá, pessoal! Por mais longe que remontem minhas lembranças, sempre me vejo cercado de livros. Como meus pais eram ambos bibliotecários, havia sempre muitos livros em minha casa. Meu pai e minha mãe viviam às voltas com o planejamento de novas estantes para absorver todos os novos volumes. Enquanto isso, os livros se acumulavam nos quartos e corredores, formando pilhas frágeis em meio às quais eu devia me esgueirar. Logo aprendi a ler e comecei a devorar os textos clássicos adaptados para os jovens, As Mil e Uma Noites, os contos dos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm e de Hans Christian Andersen, Tom Sawyer de Mark Twain, Oliver Twist de Charles Dickens e Os Miseráveis de Victor Hugo. Um dia, aos 8 anos, li um romance inteiro. Devo ter ficado muito orgulhoso com o fato, pois escrevi em meu diário. Hoje, li Sobre os Joelhos do Meu Avô, livro de 223 páginas, em 1h30. Durante o primário e o ginásio, continuei a venerar a leitura. Entrar no universo dos escritores, clássicos ou contemporâneos, búlgaros ou estrangeiros, cujos textos passei a ler em versão integral, causava-me um frêmito de prazer. Eu podia satisfazer minha curiosidade, viver aventuras, experimentar temores e alegrias, sem me submeter às frustrações que espreitavam minhas relações com os garotos e garotas da minha idade e do meu meio social. Não sabia o que queria fazer da minha vida, mas estava certo de que teria a ver com a literatura. Hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem espontaneamente à cabeça é: porque ela me ajuda a viver. Não é mais o caso de pedir a ela, como ocorria na adolescência, que me preservasse das feridas que eu poderia sofrer nos encontros com pessoas reais. Em lugar de excluir as experiências vividas, ela me faz descobrir mundos que se colocam em continuidade com essas experiências e me permite melhor compreendê-las. Não creio ser o único a ver a literatura assim, mais densa e mais eloquente do que a vida cotidiana, mas não radicalmente diferente. A literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e de organizá-lo. Somos todos feitos dos que os outros seres humanos nos dão. Primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam. A literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno e mais belo. Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, a literatura permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano. Não posso dispensar as palavras dos poetas, as narrativas dos romancistas. Elas me permitem dar forma aos sentimentos que experimento, ordenar o fluxo de pequenos eventos que constituem a minha vida. Elas me fazem sonhar, tremer de inquietude ou me despertar. Quando estou mergulhado em desgosto, a única coisa que consigo ler é a prosa incandescente de Marina Tsvetaeva. Todo o restante me parece insípido. Outro dia, descubro uma dimensão da vida somente pressentida antes e, porém, a reconheço imediatamente como verdadeira.
Vejo Nastassia Filipovna através dos olhos do príncipe Myshkin, o idiota de Dostoiévski. Ando com ele nas ruas desertas de São Petersburgo, impulsionado pela febre de um iminente ataque de epilepsia. E não posso me impedir de perguntar: por que Myshkin, o melhor dos homens, aquele que ama os outros mais do que a si mesmo, deve terminar sua existência reduzido à debilidade, enclausurado em asilo psiquiátrico? A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para com a alma. Porém, revelação do mundo, a literatura também pode, em seu percurso, nos transformar a cada um de nós a partir de dentro. A literatura tem um papel vital a cumprir, mas por isso é preciso tomá-la no sentido amplo e intenso que prevaleceu na Europa até fins do século XIX e que hoje é marginalizado quando triunfa uma concepção absurdamente reduzida do literário. O leitor comum, que continua a procurar nas obras que lê aquilo que pode dar sentido à sua vida, tem razão contra professores, críticos e escritores que lhe dizem que a literatura só fala de si mesma ou que apenas pode ensinar o desespero. Se esse leitor não tivesse razão, a literatura estaria condenada a desaparecer num curto prazo. Como a filosofia e as ciências humanas, a literatura é pensamento e conhecimento do mundo psíquico e social em que vivemos. A realidade que a literatura aspira a compreender é, simplesmente, mas, ao mesmo tempo, nada é assim tão complexo, a experiência humana. Nesse sentido, pode-se dizer que Dante Alighieri ou Miguel de Cervantes nos ensinam tanto sobre a condição humana quanto os maiores sociólogos e psicólogos, e que não há incompatibilidade entre o primeiro saber e o segundo. Conhecer novas personagens é como encontrar novas pessoas, com a diferença de que podemos descobri-las interiormente de imediato, pois cada ação tem o ponto de vista de seu autor. Quanto menos essas personagens se parecem conosco, mais elas ampliam nosso horizonte, enriquecendo assim nosso universo. Essa aprendizagem não muda o conteúdo do nosso espírito, mas sim o próprio espírito de quem recebe esse conteúdo. Muda mais o aparelho perceptivo do que as coisas percebidas. O que o romance nos dá não é um novo saber, mas uma nova capacidade de comunicação com seres diferentes de nós. Nesse sentido, eles participam mais da moral do que da ciência. O horizonte último dessa experiência não é a verdade, mas o amor, forma suprema da ligação humana. Pessoal, esses foram trechos formidáveis da obra A Literatura em Perigo, do grande crítico literário búlgaro, posteriormente radicado em Paris, na França, Tzvetan Todorov. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo, muito obrigado pela audiência. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e seja sempre bem-vindo e até a próxima leitura literária aqui do meu canal do YouTube, pessoal. Até lá, tchau, tchau!